Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje temos um vídeo bem interessante para quem faz o seu day trade, né, utilizando aí padrões de figura e comportamento do preço. Quero mostrar para vocês hoje um detalhe que eu acho que é muito importante, é um setup muito simples e fácil, né, de se utilizar, que seria o ombro, cabeça, ombro. Tá? Em que consiste este setup? Vamos direto ao ponto. O ombro, cabeça, ombro nada mais é uma possível reversão, né, de uma tendência. Às vezes nós temos aí o mercado subindo, subindo, subindo e do nada o mercado começa a virar para baixo e vem caindo. Então, em determinados trechos, nós vemos que a quebra de padrão. O que seria a quebra do padrão? A gente pode observar aqui topos e fundos ascendentes, ou seja, nós fizemos esse topo, fundo, topo, fundo e topo. Quando tem uma quebra desses comportamentos, né, a gente começa a identificar o que? O topo não supera o topo anterior. Por exemplo, tem topo, fundo, topo, fez esse topo, retraiu, foi subir, não conseguiu romper este topo anterior e começa a fazer topos e fundos descendentes, movimentos erráticos. A gente começa a ver a possibilidade de abrir, né? A possibilidade de abrir um setup de venda ou setup de compra. Então, se a gente for olhar aqui, ombro, cabeça, ombro, ele é muito simples. Nós temos topo, fundo, este topo rompe o topo anterior, faz a retração. Nesse ponto, o preço não respeita este topo anterior para continuar subindo. E ele vem buscar nivelamento próximo ao fundo anterior. Essa região. Então, quando ele volta nessa região, ele marca este fundo, tende a subir, e é aqui que está o X da questão. Quando ele não ultrapassa também este topo anterior, ele marca essa região com possível ombro, cabeça, ombro e volta a cair. Então aqui nesse ponto, deixa eu marcar aqui. Opa. Então aqui nesse ponto, vou marcar para vocês, voltou para esse nível, né? Voltou nesse nível, ele dispara a venda no rompimento. Quer dizer, se ele romper estas mínimas, ele dispara essa venda. O tamanho deste candle, o tamanho dessa amplitude vai ser o seu alvo. Então vai projetar também essa amplitude para baixo. Você pode utilizar a projeção, né? A própria retração, projeção, puxou, achou 100%, projetou ele para baixo. É esse mesmo tamanho. Então o ombro, cabeça, ombro, ele funciona exatamente desta forma. E se a gente for observando o gráfico, nós vemos que em diversos momentos esse padrão de comportamento ele é acionado, como por exemplo aqui no próprio índice. Tá? Saiba que o padrão não vai ter sempre uma simetria perfeita. Você tem que identificar. Nós vemos aqui este movimento, ombro, cabeça, ombro. Quando ele rompeu estas mínimas, ele disparou uma venda para baixo. Então são diversos momentos onde a gente pode identificar, né, esse comportamento aí do preço. Você pode utilizar para fazer seu day trade, contrato futuro, você pode utilizar para analisar suas ações também. Funciona muito bem. Obviamente ele vai te buscar um risco-retorno de 1 para 1. Então, para ser válido, né, a utilização dele, você tem que avaliar o tamanho do stop que você poderia tomar. Então, sempre que ele deixar, né, o rastro para trás, ó, fez um movimento de alta,
retraiu, rompeu o topo, retraiu, não respeitou o topo anterior, veio buscar a mínima anterior, tentou subir, não superou este topo, né? Não fez novo topo também. Quando ele volta a cair, na perda desta mínima, ele dispara uma venda. O tamanho dessa pernada é o seu risco, projetando a mesma pernada para baixo, o seu objetivo, correto? E também nós temos o ombro, cabeça, ombro invertido, o Okoi. Que seria o quê? O mercado vem caindo, retrai, volta a cair, faz novo fundo, retrai, não respeita o fundo anterior, volta, faz esse pullback aqui em cima, volta a cair, não rompe, né, este fundo anterior aqui e volta querendo subir. No rompimento aqui dessa estrutura, ele vai disparar a compra, mirando, né, o tamanho deste risco. Então, ele deixou esse risco para trás. Essa amplitude vai ser a sua amplitude de objetivo para cima. Seu stop na perda dessa mínima. Então é um setup bem simples, setup muito utilizado. Você pode buscar estes padrões de comportamento em diversos ativos. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, o dólar futuro. Se a gente observar aqui, ele tentou formar essa figura. Bem grosseira? Sim. Mas é exatamente assim que funciona. Espera aí, isso. É exatamente assim que funciona. O mercado vem caindo, fez fundo, subiu na sua retração, voltou a cair, rompeu o fundo anterior, marcando um novo fundo, voltou a subir, não conseguiu superar este topo anterior, corrigiu a pernada, não fez nova mínima, ó, voltou a subir. Vou buscar aqui agora este ponto aqui em cima. Se a gente for ver, ó, chegou nesse nível aqui de cima. Então ele vai fazendo de diversas formas aí este padrão de comportamento. Então o importante é você ter um bom discernimento, né, obviamente, e olhar se de fato a estrutura é lógica. Tá? A gente não pode ficar sempre operando. Por exemplo, você fazer um day trade, né, em cima de um movimento de um gráfico diário. Então não é condizente. Então você vai fazer seu day trade, você está olhando lá seu 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos que seja, né, para buscar aí para buscar, né, tentar visualizar o seu padrão de comportamento. Então, pelo gráfico de 1 minuto, não enxerguei assim um padrão tão coerente, mas poderíamos interpretar aqui dessa forma. Veio, subiu, voltou, tentou chegar aqui, não ativou a venda, fez topos e fundos ascendentes. Chegou aqui, ó, ombro, pescoço, cabeça, outro ombro. Rompeu a mínima, veio buscar esses níveis aqui de baixo. Então são diversas formas aí que a gente pode interpretar essa possível movimentação. Né? Então acho bem simples, bem intuitivo da gente observar. Apareceu ombro, cabeça, ombro, né? Ele vai te dar operações de venda. Apareceu ombro, cabeça, ombro invertido, ele te mostra operações de compras. Tá bom? Esse setup é muito fácil, muito intuitivo, porém, sempre avaliar o risco. Quanto maior o tamanho da estrutura, maior o seu stop e, obviamente, também maior o objetivo, mas vai ficar sempre em torno de 1 para 1 o teu objetivo, o teu stop loss e o teu stop gain. Você pode estar aplicando aí retrações para auxiliar na sua tomada de decisão. Você pode estar utilizando aí o autofibo, né? Então, o gráfico vai te mostrar onde você tem pontos aí, onde possa ter operações vantajosas. Então, por exemplo, aqui o próprio dólar, né? Ele meio que tentou fazer estrutura, vinha subindo e tal, marcou um ombrinho, a cabeça, outro ombrinho e pancada para baixo. Então, se a gente for olhar ele bem fundo, a gente pode determinar este movimento aqui, ó. Vem subindo,
topos e fundos ascendentes, chega nessa região, retrai aqui, volta nessa região aqui em cima, volta a retrair aqui embaixo mais ou menos, faz o ombro, quando ele perde esse nível de mínima, olha o tamanho desse corpo, 50% dessa retração, e ele projeta até o alvo de baixo e vem aqui no seu 0%. Então é bem repetitivo, né? Obviamente não tem uma simetria perfeita ali no seu gráfico para você observar, nem sempre a simetria vai ser perfeita pelos candles formados. Você tem que olhar o contexto geral. Às vezes vale a pena você diminuir, aumentar o tempo gráfico, na verdade, né? Buscando aí um movimento mais simples de se enxergar. Agora a gente olhando pelos 60 minutos, gráfico de 1 hora, o movimento passou a ser um pouco mais simples, ó. E veio. Correto? Então essa era a dica de hoje. Se tu não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreva. Acho que também vale o seu joinha. Aproveita e compartilha aí para você mostrar para os outros, né, para os outros traders, mostrar para os seus amigos o quão importante é um setup desse. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.